No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos dar continuidade às lições da rainha Jezabel, mais especificamente sobre como ela tratava os filhos e as lições que a Bíblia nos traz através disso, né? Das convicções, dos princípios, de tudo aquilo que nós, enquanto mães, passamos ou iremos, né, repassar para os nossos filhos. A Bíblia nos traz lições valiosas acerca disso. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda. Louva a Deus por sua vida. Hoje é sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. Este é o nosso Café com Fé, todas as manhãs, de segunda a sexta, às 5h25 da manhã, aos sábados e domingo, às 7h07 da manhã. Já pega o seu café, já pega a sua Bíblia e vamos lá. A Bíblia utiliza histórias como as da rainha Jezabel para nos ensinar como princípios de vida e convicções são passadas para os nossos filhos e inclusive netos. Os mandamentos que Deus deu a Moisés em Êxodo 20 são repetidos em Deuteronômio 5:10, onde diz que não terás outros deuses, não fará imagens, né, ou esculturas. E aí, a herança é a influência passada de pais para filhos, seja ela para o bem, seja ela para o mal. Você consegue imaginar o tipo de influência maternal que Jezabel teve sobre seus filhos, né? Ontem, inclusive, eu falei assim, provavelmente na sequência da história, vai nos contar se ela teve filhos, né? Jesus usou o exemplo de uma árvore para ilustrar a contínua influência de nossas vidas sobre outras pessoas. Lá em Mateus 7, 16 e 18 diz assim: pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Podemos ver a verdade dessa ilustração na família de Jezabel. Seu próprio pai fora um assassino. Seu filho mais velho foi um adorador devoto de Baal. Sua filha, uma assassina. Seu segundo filho foi tão corrupto quanto ela. Sua família continuou com perversidade, pelo menos até a terceira geração. Jezabel e seus filhos foram fruto de uma árvore corrupta, né? Ontem a gente começou a estudar sobre a história de Jezabel e nós vimos que ela defendia, né, vamos dizer assim, o deus Baal, né, que foi era um deus criado por eles, e tudo que fosse contra Deus, ela era a favor, né? Então a gente percebe que ela passa esses valores de forma equivocada para os seus filhos e eles vão continuar, porque os nossos filhos são a nossa continuação, né? Eles são a nossa continuidade aí da vida. E aí vamos, seguindo aqui, diz assim, ó, que Deus foi juiz sobre a vida de Jezabel. A Bíblia nos conta que Deus julgou Jezabel. O rei Acabe queria para si uma vinha, né? O Acabe era o marido da Jezabel, que pertencia a um homem chamado Nabote. Acabe tentou comprá-la, mas ela não estava à venda porque era uma herança do pai de Nabote. Acabe ficou deprimido a ponto de não querer comer. Quando Jezabel soube o que estava acontecendo, prometeu a Acabe que conseguiria a vinha para ele. E para isso planejou e consumou o assassinato de Nabote. Mais uma vez Deus enviou o profeta Elias para desafiar Acabe. Elias profetizou o juízo de Deus sobre Acabe e sua família por sua perversidade.
O juízo era a morte, e tudo aconteceu exatamente como Elias profetizara. Acabe foi morto em seu carro de guerra durante uma batalha. Jezabel morreu ao ser jogada de uma janela, da maneira que Elias profetizou. Cachorros comeram seu corpo antes que pudesse ser sepultada. Olha que terrível isso. Muitas vezes a gente se pergunta, né? Ai, por que fulano tão ruim tem uma vida tão boa? Ai, ciclano faz tanta coisa ruim, tanta maldade. E eu repito isso muitas vezes, né, para as tentantes principalmente. A gente tem que parar de se preocupar com aquilo que o outro está fazendo, com as atitudes, né? O que cabe a nós fazer? A nossa parte, né? Se o outro está pecando, se o outro está sendo mal, se o outro não está seguindo aquilo conforme nós vemos que Deus quer de nós, não é uma responsabilidade nossa, é um problema do outro, né? Desde que não afete a nossa vida, a gente tem que soltar e deixar ir, né? Porque a Bíblia deixa muito claro em vários exemplos, né? Assim como deixou também nesse exemplo de Acabe e Jezabel, que Deus irá cuidar de tudo, né? A maldade, ela não se prolifera porque Deus permite, né? No momento oportuno a gente percebe que o Senhor Deus toma conta da situação e resolve da maneira dele, sem que a gente precise se frustrar, se envolver, sujar as próprias mãos, né? Então, se afastar, eu falo muito disso, né? Fazer faxina de pessoas, de ambientes, de lugares, né? Não é só de coisas velhas na casa. Tem pessoas que estão na nossa vida há anos e não contribuem nada, né? Só sugam, só sugam, só sugam. Então, são pessoas que não valem a pena a gente ter por perto, né? Só nos contaminam, vamos dizer assim. Jezabel constituiu a prova de que o salário do pecado é a morte. O princípio divino de que se colhe o que se for semeado é visto com clareza na vida de Jezabel. Se semearmos boas sementes, nossa própria vida e nossos filhos, e na vida de quem temos influência, certamente todos nós podemos colher as bênçãos de Deus, né? E o oposto disso também é verdadeiro. Quando semeamos a maldade em nossa vida e na vida do próximo, isso afetará as gerações futuras. E essa verdade se concretiza na vida de cristãos e não cristãos, independente, né? A lei é para todos os seres humanos. Quando recebemos Jesus como Salvador, Ele nos perdoa, porém constantemente sofremos as consequências de nossos pecados por toda a nossa vida, né? Deus perdoa, mas tem coisas que inconsequentemente a gente faz e que infelizmente a gente vai colher os frutos, né? Então é importante ter essa consciência de que tudo tem um preço, né? A vida cobra esse preço, Deus cobra esse preço da gente, né? Jezabel foi o oposto do que Deus quer de uma mulher. Acabe foi fortemente influenciado por sua esposa, mas seu poder de influência foi para o mal e não para o bem. Que diferente poderia ter sido a história de Jezabel se ela tivesse aprendido a orientar seu esposo e filhos no amor de Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Hoje em dia, há muitas mulheres como Jezabel, que desafiam a Deus, odeiam e ofendem o povo de Deus. Não devemos temê-las, assim como explica em Tessalonicenses 1, de 7 a 9, que acontecerá com os homens e mulheres que zombam e rejeitam as boas novas do Senhor, né? Diz assim que eles sofrerão penalidade da eterna destruição e serão banidos da glória de Deus, né? Então, pessoas que têm uma vida descrente, vamos dizer assim, que desagrada a Deus, elas não são nossa responsabilidade. Elas são frutos das próprias escolhas, né? E a gente precisa descansar em Deus, sabendo que Ele entrará com providência no momento oportuno. É óbvio que se você tiver a oportunidade, né, de falar do amor de Deus para essas pessoas, a gente vai falar de qualquer forma, mesmo que zombem da gente, né?
é o nosso papel enquanto cristãos, mas não é permitir que a torpecidade, vamos dizer, né, a vida torta dessas pessoas afetem a nossa comunhão com Deus, né? Estamos de acordo que todos nós gostaríamos de ser a mulher que Deus quer que sejamos. A vida de Jezabel deve nos fazer pensar quanto o nosso próprio compromisso, primeiro com o Senhor e em seguida com nossas famílias, né? Como tem estado. E aí a gente entra naquela questão assim, uma mulher que é convidada, né? Que é chamada para viver a dificuldade para engravidar, ela precisa compreender o que é que tem de errado aí. E que vai além do corpo físico, né? Ou o que é que o corpo físico aí está manifestando, né? Muito provavelmente existem questões relacionadas com os pais, às vezes com o próprio marido, né? Questões que você precisa resolver, que você precisa organizar, porque se você não resolve isso internamente com você mesma, existe uma chance real e grande de que você repasse para os seus filhos as coisas que te feriram desde a sua infância e que você não pôs para fora e continua aí dentro, guardado em você. As feridas emocionais, elas vão causando bloqueios que vão nos roubando de nós mesmos. Elas vão, vamos dizer assim, mudando a nossa essência pouco a pouco, sem que a gente se dê conta e perceba. E aí, talvez você esteja tão envolvida nesse falso eu, vamos dizer, a pessoa que você acredita que é, quando na verdade quem você realmente é está abafado, né? Porque talvez na infância você não teve liberdade de se expressar, talvez na infância você não teve apoio que você queria, não foi olhada, não foi amada como gostaria. E aí, se isso está aí dentro de você e nunca foi trazido para fora, porque uma ferida você só cura quando você expõe ela para limpar, para que então ela cicatrize. Porque se ela se fecha por si só, com sujeira dentro, ela vai doer por toda a vida. Ela sempre vai estar incomodando, e assim são as feridas emocionais. E aí, quando eu digo para vocês que existe algo para ser olhado e cuidado antes do seu bebê nascer, significa que existe alguma coisa aí dentro de você que Deus não quer que você replique para o seu filho. Algum padrão familiar, alguma dessas feridas emocionais, porque a maternidade é o nosso encontro com as sombras. Tem até um livro chamado Encontro com as Sombras, porque tudo que dói em nós, na nossa criança interior, tudo aquilo que nos feriu na nossa infância, virá, renascerá e ressurgirá com o nascimento dos nossos filhos. Eu vivi isso na pele. Então, se você não tem consciência disso, é muito provável que aconteça, não da forma tão cruel como a de Jezabel, mas trazendo para esse contexto, é muito provável que você repita com os seus filhos e os machuque, os fira, assim como alguém te feriu um dia lá atrás, até de maneira inconsciente, porque tá te doendo, porque tá aí dentro de você, porque você não pôs para fora. Mas quando o seu filho chegar, e por isso que o puerpério é tão desafiador e tão difícil, porque quando nasce um bebê, é como se você de fato renasce junto com o seu filho, mas você se sente, você projeta no seu filho a sua infância. Tudo aquilo que você não teve, tudo aquilo que fizeram com você, tudo que tiver aí dentro do seu coração e não tiver sido olhado, cuidado, vai ressurgir. Alguma mágoa do seu pai, algum problema que você teve com a sua mãe, coisas que não parecem grandes ao seu olhar, mas que aí dentro de você tem uma ferida que está aberta, que precisa cicatrizar, que precisa tratar, que precisa ser olhada, para que você não repasse para os seus filhos, para que você não reviva com os seus filhos as suas dores da infância. Consegue compreender a importância de olhar para dentro de você,
em busca de respostas para os motivos pelos quais você não está conseguindo engravidar? O amor de Deus é tão grande pela sua vida que não é que ele não significa que ele não permita que você engravide. Pelo contrário, ele deseja que você se torne uma mãe consciente, uma mãe por inteira, para que você não repita com os seus filhos as dores da sua infância. Por isso é necessário olhar primeiro para dentro de você, para aquilo que te feriu e ainda te dói, porque sozinha talvez você não tenha consciência disso. Às vezes uma palavra que seu pai te disse e até hoje você carrega, e aí toda vez que alguém repete para você essa mesma palavra, ela ainda te dói. E aí se você vai para uma maternidade com coisas doendo aí dentro, as chances de você repassar suas dores emocionais para os seus filhos é gigantesca. E é por isso que o puerpério, que o pós-parto, que a maternidade é tão desafiadora e poucas pessoas têm esse conhecimento. E o meu trabalho aqui é justamente esse. Ajudar a você fazer o caminho de volta para dentro de você e encontrar quais são as feridas que ainda estão abertas aí, que precisam ser limpas para que possam ser cicatrizadas e que você não transfira para os seus filhos, quando eles chegarem, essas dores que te dói, que você não machuque os seus filhos com as suas dores. Elas são suas e o seu filho vem para você, mas ele quer você por inteiro, ele não quer saber de resolver as suas dores, não. Isso aí é entre você e Deus. E é por isso que você está sendo convocada para viver essa dificuldade para engravidar. Porque alguma coisa existe dentro de você e Deus está querendo te mostrar. Para que você primeiro se cure, para que você esteja por inteira na sua própria vida, para se tornar a mãe que você sonha e a mãe que você deseja. Então, oremos por isso, para que Deus possa nos abençoar com essa sabedoria de compreender o que de fato está bloqueando a nossa fertilidade e tem relação com as nossas causas emocionais, espirituais, né? Às vezes algo simples que você pensa que não tem importância, mas está aí dentro de você, está martelando e continua te machucando. E se você engravidar e tiver um filho, a tendência natural é que você repasse isso para ele. E não é isso que Deus quer para a sua vida, não é isso que o seu filho espera de você. Então é necessário olhar para isso e encontrar aí qual é a causa que está bloqueando a sua fertilidade. Está aí, dentro de você. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, gratidão por essa palavra, por essa oportunidade de estar aqui. Esteja conosco neste dia, Senhor Deus, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e de todo perigo, Senhor. Nos dê sabedoria para compreender, ó Pai, quais são os motivos, Senhor Deus, o que dói dentro de nós e que precisa, Senhor Deus, ser liberado, que nós possamos se libertar, Senhor Deus, das nossas feridas, das nossas dores emocionais e que possamos cada vez mais, Senhor Deus, nos fortalecer na sua palavra. Que a cada lar onde essa palavra chegar nessa manhã, Senhor, seja abençoado, seja uma palavra de bênção, Senhor Deus, e uma palavra de despertar, ó Pai, para que cada mulher que busca respostas para a sua dificuldade para engravidar, Senhor Deus, reflita sobre o que existe dentro de si e tenha, Senhor Deus, sabedoria para compreender qual é o caminho que precisa ser percorrido para que possa ser liberada a chegada do seu filho, ó Pai. Te peço que nos perdoe por todos os nossos pecados, pelas vezes em que duvidamos, Senhor Deus, e até questionamos a Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Nos dê sabedoria, nos abençoe neste dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Que abençoada seja a sua sexta-feira. Que essa palavra possa verdadeiramente encontrar aí o seu coração aberto e limpo para receber. Em nome de Jesus. Gratidão e um beijo no coração. Deus abençoe.